queria mais estar no varejo, eu queria ir para o atacado. Falei, poxa, eu preciso ir para fora do país de novo. Meu inglês não estava perfeito. Juntei dinheiro de novo. Falei, pô, preciso ir para algum lugar ali onde eu fique mais isolado. E fui trabalhar como pedreiro de novo na Austrália, né? Então falei, cara, vou lá, vou quebrar tijolo, vou fazer o que for. Eu preciso voltar aqui com inglês fluente, liso, ao ponto que eu possa me comunicar ali num banco de atacado, né? E quando eu voltei de lá, não, nada é como a gente quer, né? Como a gente pensa que vai ser. Então, não voltei para banco de atacado do jeito que eu queria. Fui primeiro para uma consultoria de comércio exterior, que também fazia aquela parte de vender ali a análise de empresas brasileiras para empresas de fora que queriam comprar, ou às vezes crédito, recuperação de crédito no exterior, seja qualquer continente que fosse Polônia, Europa, etc. Tinham 155 outras conveniadas ali da empresa. E continuei tentando. Falei, cara, poxa, eu não posso desistir. Agora fui tão longe, fiz tudo que eu tinha que fazer, estou tão perto ali de onde eu queria estar. Pô, eu preciso continuar, preciso continuar dando esse gás. Talvez eu tô ali no finalzinho da estrada e é agora que eu vou chegar. E aí eu tinha feito o processo do atual, só que, poxa, bem no meio da pandemia, né? Então eu falei, acho que o pessoal desistiu, não ligou mais. Fui até a sétima fase, que era a última fase, que lá no Pactual você tem uma conversa com um dos 7 sócios, né? Que são os maiores sócios. Falei, putz, que pena, cara, não acredito. De novo, fiz tudo certinho, mas, cara, cheguei na sétima fase e eu acho que não é para mim mesmo. Tinha decidido aquilo, falei, cara, eu acho que não é para mim, porque, cara, fui no JP Morgan, não cheguei até a última fase, não deu. Fui no Pactual ali, até a última fase ali também não deu. O que será que é, né? E, bom, falei, vou continuar dando o meu melhor aqui, uma hora a oportunidade vai surgir. Certo dia estava também no trabalho e me ligaram ali falando, olha, Oswaldo, cara, você é o novo aprovado do programa de trainee, né, que chama Próxima Geração do BTG Pactual. Você topa? Falei, nossa, cara. Lembro que naquele dia foi uma alegria enorme, liguei para todo mundo familiar falando, e lá comecei a minha carreira. Então, assim, hoje que eu fui fazer o que eu estou fazendo, hoje eu faço ali montagem de carteira de um certo público no BTG que tem um valor aplicado acima de X. Então, assim, converso com todas as áreas ali. Tenho desde de contato com a mesa de renda fixa, renda variável, equipe de research, que é o pessoal que fica fazendo análise, precificação de empresa, fundo de private equity, crédito. Então, tenho todo esse contato ali, com o objetivo de justamente montar uma carteira de investimento para o cliente, que tenha, seja lá qual for o perfil dele, ele seja um cara que conhece um pouco menos de mercado, por isso é conservador, ou um cara que conhece mediano, por isso é um mais moderado, ou um cara que já conhece de mercado, precisa mais daquele alinhamento, aquele ajuste fino, que muita coisa da Márcia vai servir aí, né? Que ela ensinava para gente, descorrelação, correlação, beta, todas essas coisas aí vão entrar numa montagem de carteira, por isso que eu falo que foi uma base muito relevante para mim, para eu fazer o que eu faço hoje. Bom, hoje sim eu faço o que eu quero, estou aqui dentro, o ritmo é realmente puxado, assim, é um ritmo que você tem que querer, você tem que gostar do que você faz, você tem que amar o que você faz, né? Porque aquela sensação todo dia, putz, devia ter vendido isso, devia ter comprado aquilo, devia ter aumentado a posição aqui, diminuído aqui. Então é uma frustração diária que você realmente aprende, né? Eu falo muito que não importa o que acontece, importa o que a gente faz com o que acontece. Então, poxa, as coisas vão dando errado, você vai ter que virar e fazer dar certo, ter muita paciência. E o mercado assim financeiro é muito dinâmico, é muito exigente, mas é muito satisfatório assim, você vê que a máquina está girando, você entender os fatores ali que fazem impulsionar o crédito de uma empresa, entender quando que ela tem que fazer um IPO, quando que ela tem que captar crédito pelo banco ou pelos sócios. Então assim, é um negócio muito bacana que quando você entende isso aí e consegue aplicar, né, no teu propósito de vida, que o meu é democratizar realmente, fazer as pessoas entenderem a oportunidade de investimento, não só como comprar um imóvel e vender um imóvel. Óbvio que isso aí é bom também. Se você comprar por X e vender por 2X, é excelente. Você vai gastar esse dinheiro em algum outro lugar. Vai comprar coisa para sua casa, vai fazer a máquina girar. Mas também, assim, para oportunidades para pessoas menores, né? Eu brinco muito que
é um método legal de você dar condições ali para uma pessoa que não tem tanta condição ou tanto capital assim, de começar a ter, de começar a sonhar. E daí para frente ela vai acreditando, vai desenvolvendo e vai ficando melhor ali a relação. Então, acho que eu falei ali bastante, apresentei quem eu sou, qual que é o meu propósito, como que foi a minha carreira, os meus desafios, quis passar bastante que as coisas não acontecem como a gente quer, mas se você acreditar e você persistir, acontece. Então, eu acho que é mais isso, pessoal. Agora é abrir ali para perguntas, dúvida, bate-papo ali de vocês. Obrigada, Oswaldo. Eu fiquei arrepiada aqui durante a sua fala em alguns momentos. Você passa assim energia na sua fala. Gostei muito. Quero que o pessoal coloque mesmo aí as perguntas. Pode usar o bate-papo para a gente conversar de uma maneira geral, mas as perguntas que vocês queiram fazer para o Oswaldo, coloquem aí na nossa sessão de perguntas e respostas. Eu já tenho algumas aqui, viu, Oswaldo, para você. Boa. E, assim, eu vi duas coisas que me arrepiaram. Uma até escrevi aqui no bate-papo, achei linda a sua frase, né? Sutil, como é que você disse? Sutil. Geralmente o pessoal gosta de ser militar na fala e sutil na execução, né? Então eu prefiro ser Achei sutil na perfeito. fala. Eu falo, ó, não vou falar muito, mas eu vou tentar executar 100% do que eu falar, né? Então eu falo, pô, prefiro ser sutil na fala e militar na execução. Perfeito. Achei isso de uma humildade muito importante, né, para que a gente pratique. Eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com os nossos princípios, né, no Mackenzie. Então, parabéns por você ser essa pessoa Obrigado. aí tão determinada. Aí eu queria falar assim, e determinada mesmo, porque eu vejo, a gente vê entusiasmo e positivismo na tua fala. Agora, a minha pergunta é o seguinte: eu acho, eu concordo contigo que a gente tem que ser positivo, ainda mais em momentos como esse, né, de pandemia, que parece que tudo é negativo, né? A onda é negativa e a gente ter uma atitude positiva é muito importante. Ok, eu quero que a gente mantenha a conversa nesse nível. Por outro lado, os nossos alunos, o pessoal que está começando, fala assim: poxa, mas e aí, quando não der certo, e de vez em quando, a coisa, como você mesmo falou, nem tudo dá certo, né? Queria que você contasse aí alguma experiência, assim, que foi que aconteceu, que foi desanimadora para você, ou que não deu certo, e assim, e você falou, inclusive, do mercado financeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, quais são as dificuldades do mercado financeiro, né? Quais são as coisas que você passou que é legal, porque quando os nossos alunos ouviram, falam, poxa, o Oswaldo também passou por isso e conseguiu superar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da parte que não são só flores, mas, né, para o pessoal usar isso como motivação. Legal, vamos lá. Então eu vou dividir aqui em duas partes. Primeiro da frustração, né, que aí é onde você vê o que você errou, e ali depois de dificuldades no mercado, assim. Vamos lá. Frustração. Quando eu entrei no Itaú, eu falei, poxa, que legal, cara. Tô fazendo aqui, tô super over, acima ali da média. Realmente, tô fazendo aquele flame, né? Tem até uma palestra do INSPER depois que eu posso passar aqui para vocês, que é legal também, que eu fui lá aberto a escutar, que ele fala muito sobre flame. Então, ele fala, o primeiro homem pisou na Lua, 10 homens pisaram em seguida. Primeira pessoa quebrou o recorde de jardas, 20 pessoas quebraram em seguida. Então, é muito sobre isso, sobre o flame. E quando eu entrei lá, eu estava com isso na cabeça. Então, minha expectativa está lá em cima, né? E quando eu comecei a ver que as coisas não rodavam como eu queria que rodasse, eu falei, cara, olha o tamanho do passo que eu tenho que dar para trás, né? Pô, tô aqui bem estável quando eu penso em comodidade, conforto, em condição financeira, consegui o que eu queria, almejava, mas não é o meu propósito. E aí eu tive que ir para fora do país, né? Eu falei, olha, eu tenho que ir para lá eu vou voltar a ser uma pessoa assim, sem qualificação nenhuma para o nível de exigência de fora do país. Então eu vou ter que realmente ser uma pessoa ali que vai vender a mão de obra, né? É um estrangeiro no país, vou ter que oferecer minha mão de obra, que é a única coisa que eu tenho. Então fui fazer mudança lá e aí certa hora acabou o emprego lá, né, constante, o custo lá fora é alto, você recebe bem, mas o custo é alto.
E eu peguei, eu falei, poxa, eu tenho que trabalhar em algum lugar. E fui trabalhar como pedreiro numa ilha, né? Então, assim, era uma ilhinha lá que eu acordava 4 horas da manhã para ir trabalhar todo dia. E chegava na ilha mais ou menos umas 6h30, né? Porque você tinha que pegar barco para atravessar, você tinha que pegar 2, 3 ônibus e tinha que ir caminhando mais uma parte até a obra do cara lá. E eu lembro que, poxa, depois daquilo eu ainda tinha que ir para aula. Então, 4 horas da tarde eu tinha aula, eu saía da ilha às 3, tinha que chegar às 4, chegava às 4h30 em downtown para ver a aula ali, né? Para assistir a aula de inglês, que era o meu foco. Então, não podia perder esse foco. E chegava em casa 10, 11 horas da noite para acordar às 4 da manhã de novo. E aí foi aí que eu falei, olha, eu preciso metrificar isso aí, né? Que às vezes também eu acho que é muito interessante você tangibilizar as coisas. Falaram, pô, eu tenho 60 dias para continuar esse trabalho, que é a projeção para voltar ao meu outro emprego. E riscava, cada dia que eu passava ali, eu riscava, literalmente riscava. Falava, pô, é um dia horrível, um dia muito desafiador. Porque o cara, ele vai fazer o quê lá fora? Então, assim, às vezes a gente tem que pensar também que o mundo não é justo, né? Então, a gente tem que entender que o latino lá, ele vai justamente para fazer um trabalho braçal mais difícil do que o cara que está lá. Porque o cara que está lá é qualificado. É igual outras situações parecidas aqui no Brasil, né? Então, o cara que está lá é qualificado, ele vai fazer o trabalho especialista, ele vai ganhar mais, você vai tirar lixo, você vai fazer esse tipo de coisa, quebrar tijolo. Eu lembro que um certo dia, pô, minha mão tava tudo aqui em carne viva, né? Porque eu tinha cavado uma piscina praticamente, né, para colocar um aquecedor. E eu comecei assim a chorar, porque eu falava, nossa, cara, talvez eu tenha mordido um pedaço maior que eu consigo mastigar, né? Talvez eu não consiga fazer isso. E eu lembro que eu orava assim, eu orava, eu falava, pô, cara, eu vou conseguir matar isso aqui. Eu me propus a matar isso aqui, a vida é mole, a vida é dura para quem é mole. E pus isso aí na cabeça, falei, pô, vou conseguir fazer isso aí. Cheguei em casa, não queria transmitir para os meus pais isso aí, né? Porque, pô, aqui o pessoal do interior é meio bruto também. Eu falei, pô, não vou querer transmitir nem nada fraqueza lá em casa. Mas aquele dia, assim, foi muito frustrante para mim, porque foi um dia que eu quase desisti, mas eu voltei o meu foco ali no que importava, voltei a riscar meu caderninho. 2 semanas depois, meu trabalho voltou, me surpreendeu. Então, eu falo assim que é muita confiança em Deus também que eu tenho a trajetória toda, porque tem hora que não é mais a gente, é Ele quem está tocando dali para frente. Então, assim, eu acho que dali foi ele, esse foi um momento de frustração. E eu acho que o segundo momento de frustração ali que eu tive na minha carreira foi justamente quando você. Frustração é sempre com expectativa muito alta, né? Então, assim, você vai indo muito bem no que você está fazendo. Eu entrei aqui, comecei também no BTG a ficar entre os top performances, assim. E aí fui promovido logo em 6 meses, que era isso que eu buscava. Eu falei, cara, eu preciso de uma cultura que me reconheça pelo que eu estou fazendo, não, pô, por regra que já não cabe mais no mundo atual, né? Pô, você tem que ficar um ano para não sei o que lá. Não estou criticando, cada um tem um modelo, só não é para mim. Então, eu peguei e comecei a performar bem, estava indo legal lá. Só que certa vez fiz ali alguma carteira grande, um negócio legal, e não deu o resultado que eu esperava que ia dar. Aconteceu o coronavírus, aconteceu tudo, e aqui a gente tem uma estabilidade enorme, que é o que eu falo, que não importa o que acontece, importa o que a gente faz com o que acontece. E para você transmitir isso aí para uma gama de clientes é muito difícil. Você falar para o cara, você está comprado em Brasil, o Brasil é assim, tem esse ciclo, a gente melhora e a gente melhora devagar. Então você tem que acostumar com o lobby, você tem que acostumar com esse acordo de política que influencia no fiscal do Brasil, que influencia nos teus investimentos, mas isso é uma visão muito de curto prazo. Quando você esticar o gráfico, você vai ver que o negócio está subindo. E para você transmitir isso aí foi muito difícil para mim, foi um negócio que, cara, imagina 300 pessoas ali te cobrando todo dia de um relatório, uma posição, um negócio novo, como é que tá, como é que não tá. E você tem que falar isso aí, né? Porque, pô, é o patrimônio de outra pessoa, é tudo que a outra pessoa passou, que eu passei vezes 40, porque ela tem 40 anos a mais que eu, ali, vezes 40 não, com 40 anos a mais, é o que ela passou e é o cuidado que eu tenho que ter com aquele patrimônio ali. Então, assim, esse foi um segundo momento de frustração, que não foi uma frustração, é o que eu falo ali, que a gente denomina de risco sistemático, que é um risco que não tem como controlar, é uma crise, por exemplo, que afeta todo mundo, mas foi legal. E, bom, referente ao mercado financeiro, respondendo a segunda pergunta, eu acredito que seja assim, você manter o ego baixo,
porque a gente tem um lema aqui que a gente fala, né? Risco alto e ego baixo. Então, pô, você tem que assumir risco, tomar risco e ter um ego baixo. Saber quando você erra. Se é passível de erro, vai errar sempre. Então, saber que tem uma pessoa mais experiente. Tem outro ditado que eu falo aqui, pô, se você quer ir bem nesses primeiros anos, você não tem que focar nem em performar. Performar talvez seja uma consequência, mas se não performar também nesses primeiros anos, o que importa é você estar aprendendo, porque uma hora você vai performar, porque você aprendeu. Então, cola em alguém bom, assim, vai colando num pessoal bom, foca em aprender, em formar sua base sólida, em fazer ali. Por isso que eu ressalto de novo, poxa, matérias ali que me serviram como base, avaliação de ativos, contabilidade gerencial, financeira, matemática financeira, lembro de todos os professores, estatística 1, 2, 3, lembro de tudo isso aí. Então, assim, foi o que, se eu pudesse fazer melhor do que eu fiz naquela época, eu faria de novo, que ia me ajudar mais ainda. Hoje, às vezes, eu estou aqui, pô, 6, 7 finais de semana seguidos que eu fico estudando, 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 porque o negócio não encaixa e tem que encaixar. Então, acho que essa é uma dificuldade ali que vocês ali talvez possam evitar, como a Casey vai dar oportunidade, vai dar conteúdo, vai dar gente qualificada ali para vocês tirarem as dúvidas. Realmente é um mercado muito gratificante. Você vê que às vezes o cara da padaria está pegando dinheiro emprestado, está fazendo a padaria girar, e aí daqui a pouco está com 2, 3 padarias, e o negócio está girando, ele empregava 5, está empregando 20, está crescendo, e você passa aquela visão para o cara, e o cara está comprado com você, se ele precisa comprar maquinário, precisa fazer o negócio acontecer. Então é legal isso. Então acho que o desafio ali do mercado é justamente você manter a constância de estudo e entrega, empenho. Eu não digo entrega, eu digo empenho mesmo, você está aprendendo, né? Estudando e aprendendo. Acho que esse é porque você continua constantemente aprendendo. Legal, Oswaldo. Muito obrigada. Muito motivadora mesmo a sua fala. Eu estou vendo aqui o José Otávio está fazendo uma pergunta a respeito de vaga de estágio, mas infelizmente a gente queria ficar aqui com você um tempão. Aliás, convido a todos, Oswaldo volta à noite, né, Oswaldo? Não sei, depois a gente coloca no nosso link lá do CMO um contato seu para de repente você trocar uma ideia com o José Otávio, ele entrar em contato contigo para te falar um pouquinho mais dessas vagas de estágio, tá Eu vou bom? até deixar o meu telefone aqui, ó, e aí eu passo o link ali para o pessoal que se interessar. Perfeito, perfeito. Pode colocar no bate-papo que todo mundo assiste. Oswaldo, muito obrigada, foi muito gostoso conversar com você, viu? Obrigado, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui. Saudades grandes de estar no Mackenzie. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Agora, pessoal, dando continuidade à nossa quinta CMO, vai falar com a gente a Marisa Pagliari sobre planejamento tributário na pessoa física, um plano para o futuro pensando na sustentabilidade. A Marisa é diretora da PwC. Eu vou ler um pouquinho o currículo dela, uma pessoa super competente e que eu ainda tenho o privilégio de ter um contato pessoal muito grande. Ela é uma grande pessoa, uma grande amiga. A Marisa possui 20 anos de experiência na área de consultoria tributária, em especial na assessoria de empresas multinacionais em processos de mobilidade internacional, incluindo temas na área trabalhista, previdenciária, tributária e migratória. A Marisa tem experiência em assessorar pessoa física no planejamento tributário e também na gestão de patrimônio. É por isso que ela está conversando com a gente aqui hoje. Ela tem 2 faculdades, a graduada em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas e tem pós-graduação em Direito Tributário e Societária. Ela é contadora no Brasil, registrada também no CRC. Marisa, muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você aqui. Eu queria falar para o pessoal que quem já, durante a fala da Marisa, se quiser já ir tendo ideias de perguntas, dúvidas, coloque aqui no perguntas e respostas, tá? O melhor campo para que a gente depois consiga direcionar todas as perguntas para a Marisa, tá bem? Marisa, a fala está contigo, fica à vontade, muito obrigada. Obrigada, Manuela, obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui conversando com vocês. É um prazer fazer parte dessa manhã, compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Como a Manu falou, trabalho na PwC, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é uma empresa de consultoria e auditoria. Eu estou na área de consultoria tributária já há bastante tempo.
embora tenha começado na área de auditoria, mas depois mudei para a área de consultoria tributária. E a gente, aqui dentro da nossa área, apoia realmente as empresas que transferem pessoas, né? É a mobilidade internacional. Então, tem esse movimento de estrangeiros chegando no Brasil, brasileiros indo para fora, e nesses processos existem uma série de questões, de obrigações que precisam ser observadas, e a gente, com o tempo, foi se especializando. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho. A gente consegue, Manu, compartilhar a apresentação? Sim, Má, tô carregando. A hora que aparecer aqui, eu vou perguntar para o pessoal se todos estão conseguindo ver, mas já está carregando, tá bem? Tá bom, então. Então, Tá aparecendo para vocês? pegando, tá? Sim, ótimo. Será que eu consigo mexer aqui? Se você me passar, acho que eu consigo, né? Se você quiser dar um Consigo. sinalzinho para mim, eu passo para você. Acho que eu consigo, ó. Já fiz um teste aqui, eu Consegue? consigo. Consigo. Tá bem. Então, qual que é o desafio aqui para a gente conversar hoje, né? Falar um pouquinho de finanças e sustentabilidade. Será que existe alguma conexão, né, entre essas duas áreas? Falar um pouquinho da tributação da pessoa física, em especial pelo imposto de renda, e alguns exemplos de investimentos e momentos de tributação, tá? Esse é o objetivo aqui da gente conversar com vocês. E como a Manuela falou, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir soltando aí no chat, no perguntas e respostas, que a gente vai tentando já esclarecer durante a apresentação, mas senão no final a gente repassa as dúvidas de vocês, ou então depois também você pode disponibilizar, Manu, o meu contato. Se as pessoas tiverem alguma questão, podem entrar em contato comigo, vai ser um prazer também esclarecer, tá bom? Qual que é o objetivo, né? E acho que eu quis esclarecer algumas questões para a gente alinhar aqui as expectativas. Eu não tenho objetivo da gente esgotar todos os tipos de investimentos que existem no Brasil. Acho que até o Oswaldo é uma pessoa excelente, né? Se a gente for falar de investimento, carteira de investimento, o que é melhor, onde investir, acho que ele vai ser uma pessoa ótima para nos dar dicas. Então, aqui não é o meu propósito falar para vocês de todos os investimentos, todos os impactos tributários, mas a gente trazer ali alguns exemplos e algumas preocupações importantes para a gente ter em mente. Como eu não sou especialista, né, em investimento financeiro, então minha área é de consultoria tributária, e hoje em dia, né, ainda mais com essas startups, cada vez mais com novas empresas na área financeira aí aparecendo no mercado, todas elas oferecem, né? Então, quando você abre uma conta, seja numa instituição convencional ou numa instituição virtual, elas oferecem consultores que vão poder dar ali algumas dicas de investimentos, e aí acho que todo mundo, se não tem uma conta, mas ali, normalmente os sites, eles fazem uma enquete, né? Algumas perguntas de como é que é o seu perfil, e com base no perfil, eles sugerem alguns tipos de investimentos. Então, se você é mais conservador, se você é moderado, se você é agressivo, então ali as instituições te sugerem alguns investimentos. Mas aqui acho que o importante é a gente conhecer o investimento, né? A dica é conhecer o investimento antes de investir e qual é o impacto do imposto de renda para a pessoa, para o investidor, né? Então, esse é o objetivo aqui de ajudá-los com as questões de tributação. E, de novo, antes de investir, a gente tem que pesquisar, né? Hoje em dia, tem muita informação, tem informação boa, tem informação não muito boa, então a gente tem que pesquisar e saber identificar ali o que é uma informação bacana e conhecer o investimento, né? Às vezes o que é um investimento bacana para uma pessoa, eu comprei uma ação da empresa tal, ganhei muito dinheiro, mas aí você faz a mesma coisa e perde. Então, o que você precisa fazer? Estudar, entender o investimento e saber conhecer os riscos que esse investimento pode te trazer. Então, começando aqui com um tema, né? E aí o desafio foi fazer essa conexão, finanças e sustentabilidade. Eu trouxe uma fala de um economista americano, que é o Robert Shiller, até ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2013, e ele fala o seguinte: em seu sentido mais amplo, finanças é a ciência da arquitetura de metas, da estruturação dos arranjos econômicos necessários para atingir um conjunto de metas e da administração dos ativos necessários para essa realização.
Então, a gente entende aqui que eu tenho um conjunto de metas e depois eu vou trabalhar, administrar os ativos que eu preciso para realizar, para atingir essa meta. O que a gente tem de meta? O que a gente pode ter de meta? É muito pessoal, cada um vai ter os seus desafios, os seus desejos, as suas necessidades. Mas aqui eu trouxe só alguns exemplos, né? Pensando aqui no público também que a gente tem hoje. Então, aposentadoria, nossa, parece uma coisa tão lá na frente, né? Já tem que me preocupar com a aposentadoria? Talvez sim, né? Se a gente acompanhar o mercado, ver como é que está aí os nossos planos públicos de aposentadoria, eu acho que às vezes é importante, porque muitas vezes você passa a vida toda e não pensa na aposentadoria, quando você começa a pensar, talvez já seja tarde demais. O seu investimento já começa a ficar muito alto, né? E se você for fazendo isso ao longo do tempo, no início da sua carreira, de pouquinho, talvez seja mais fácil de você atingir os seus objetivos. Mas esse é um exemplo. Ah, não, eu quero fazer investimentos para compor a minha reserva de emergência. Acho que isso vocês também já viram, talvez em alguma aula ou os vídeos aí na internet, a gente acha bastante isso, ainda mais agora em tempos de pandemia, que as pessoas às vezes foram pegas de surpresa, perderam empregos, tiveram redução de cargas de trabalho, né? Então, qual a importância de você compor uma reserva de emergência? E como que você faz isso, né? Também, quero guardar dinheiro para fazer um intercâmbio, como o Oswaldo ali também mencionou. Em alguns momentos ele precisou parar tudo e ir para o exterior para poder ter um inglês melhor, né? Então, mas eu preciso ter uma poupança, preciso ter um recurso aplicado para poder financiar esse meu estudo no exterior, né? Entre outros planos. Como eu falei, é muito pessoal e aí cada um vai entender e vai definir a sua meta, né? Então, e qual que é a vinculação disso com sustentabilidade? Então, a gente sabe que na parte de finanças, você vai definir algumas metas e alguns prazos, que pode ser de curto, médio ou longo prazo. Mas o que é? O que tem a ver a sustentabilidade? Hoje em dia, a gente tem visto muito, e tem alguns estudos que mostram que as pessoas estão procurando investimentos sustentáveis. Ou seja, eu vou, além de procurar um investimento financeiro que vai me dar algum recurso no futuro ou vai me ajudar a atingir alguma meta no futuro, eu também quero pensar se essa empresa que eu estou investindo, se esse fundo, se essa ação é uma empresa sustentável, uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com questões sociais, se tem boas práticas de governança corporativa. Isso tem sido a pauta de grandes discussões, né, em todo na parte corporativa, nas grandes empresas, os CEOs, eles têm discutido essa questão de investimento sustentável, né? Ou seja, as empresas elas são responsáveis pela sociedade que a gente vive. Então a gente só depende do governo algumas questões de meio ambiente, de ajudar a ter mais com mais equidade, não só depende do governo, acho que depende de cada um de nós, mas as empresas que têm um grande capital ali nas mãos, elas têm uma responsabilidade muito grande de se preocupar, né? De fazer alguma coisa pelas questões sociais, pelo meio ambiente. Então, muitas empresas, muitos investidores estão olhando para a empresa, né? Qual que é ali o nível de engajamento dela com essas questões sociais para poder investir. Eu vou investir nessa empresa porque ela está preocupada com o meio ambiente. Eu não vou investir nessa empresa porque ela tem ali um histórico de trabalho escravo, de trabalho, sei lá, de usar a mão de obra infantil. Então, os investidores estão olhando isso sim, e até coloquei aqui um link que vale a pena depois dar uma olhadinha. É um relatório, embora ele seja de 2018, mas ele discute essas questões de investimentos sustentáveis. Então, já existe um grupo discutindo essas questões de sustentabilidade, dos investimentos sustentáveis, e até por curiosidade, na própria Bolsa de Valores aqui no Brasil, na B3, já existem alguns investimentos que são classificados com base nesse engajamento das empresas. Então, tem os títulos verdes, os títulos sustentáveis. Então, assim, são aquelas empresas que estão preocupadas com o meio ambiente, não poluir. Então, por curiosidade, acho que vale a pena depois pesquisar sobre isso. É super bacana. Mas isso é só um pano de fundo para a gente poder falar aí do nosso tema, que é de tributação, né? Parece chato, às vezes é bem chato, né? Muita gente não gosta de falar nem de finanças e muito menos de imposto de renda, né?
Mas, infelizmente, é importante, é necessário, porque quando a gente vai falar de investimento, a gente tem que passar por tributação, não tem como, né? Então, aqui eu quero dar para vocês uma ideia, né, de tributação do imposto de renda, especialmente na pessoa física, tá? As formas de tributação que a gente tem hoje no mercado, momentos de tributação, alguns exemplos de investimentos que são isentos de tributação, e algumas possibilidades de diferimento. Então eu não pago imposto de renda agora e jogo isso para um momento futuro. Também são algumas possibilidades, tá bom? Fazer um conceito um pouco tributário, que também é uma parte um pouco chata, mas é importante para a gente contextualizar, né? Então o imposto de renda, ele está, além de estar na Constituição Federal, eu tenho aí um Código Tributário Nacional que me dá uma definição do imposto de renda. Então, é um imposto federal, né, de competência da União, e ele vai incidir sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tendo como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. O que é mais ou menos isso, né? Então, eu vou pagar imposto sobre a renda que eu recebo, independente da natureza, então essa é uma regra geral. E o fato gerador, então, em que momento que eu pago o imposto de renda? Quando eu tenho a disponibilidade da renda. Diferente, não sei se vocês já estudaram ou viram isso, mas na pessoa jurídica, quando você faz a parte de contabilidade, muito se discute sobre regime de competência, né? Então, como é que eu faço a apuração, tal, registro, reporte, regime de competência. Na pessoa física, a gente tem o regime de caixa, tá? Porque eu preciso ter o dinheiro, eu preciso ter a renda para pagar o imposto. Se eu não tenho a renda, como é que eu pago o imposto? Aí eu entro numa questão de capacidade, eu não tenho capacidade de contribuir, de pagar aquele imposto. Então, por isso que o fato gerador do imposto de renda é eu ter a renda, ter a disponibilidade daquela renda, tá? E para ter incidência do imposto, independe de como você vai chamar aquele rendimento, né? Então, independe da denominação, a localização, não importa. Essa é uma regra geral para a Receita Federal aí poder coletar o imposto de renda das pessoas físicas, tá bom? Aqui alguns princípios importantes, básicos da tributação. Aqui eu faço uma ressalva que isso é aplicável para residente fiscal. Isso é um termo técnico, mas o que é residente fiscal? Somos nós que estamos aqui no Brasil, morando no Brasil, né? Temos residência física e fiscal no Brasil. Então, quando a gente tem uma renda aqui no Brasil, a gente tem, em teoria, que oferecer essa renda à tributação, tá? A regra de um estrangeiro que está investindo no Brasil ou de um estrangeiro que está aqui temporariamente é diferente, tá? Então, por isso que o foco aqui hoje é a gente discutir sobre residentes fiscais. Então, algumas questões importantes para a gente falar do imposto de renda na pessoa física. Qual que é a base? É universal. Então, uma vez que eu estou morando no Brasil e sou residente fiscal, eu tenho que pagar imposto no Brasil sobre a renda que eu recebo em qualquer lugar. Então, falar, eu vou investir no exterior porque aí eu vou estar, não tenho que pagar imposto de renda no Brasil. Não é assim. A nossa tributação, a nossa legislação, ela traz, né, a competência para o Brasil. Então, quando eu sou residente fiscal, a competência do Brasil é tributar a renda que eu recebo em qualquer lugar, em qualquer geografia. Existem ótimos investimentos no exterior, é possível investir? É possível, a gente não tem uma restrição cambial de você fazer um investimento, é claro que existem alguns requerimentos para você investir fora, mas uma vez que você investe fora, você tem que estar ciente de que esse rendimento que você pode ter, ele vai estar sujeito à tributação aqui. De novo, aí a questão da disponibilidade econômica, né? Então, o regime de caixa, de novo, então eu tenho que ter a renda para poder ter ali a base, né, para oferecer a tributação. A tributação no Brasil é mensal, isso parece um pouco óbvio para a gente, né? Mas para os estrangeiros às vezes não tanto, porque em alguns países a tributação da renda ela é anual, quando você faz a declaração de imposto de renda, é mensal como no Brasil, mas aqui não. Ela é mensal, mas é claro que eu tenho que ter a renda ali recebida para ter. Mas vamos pensar num caso um pouco mais convencional. Eu tenho um contrato de trabalho, tenho meu salário mensalmente ali, então mensalmente, em cima daquela renda, a empresa já vai fazer uma retenção para já guardar o imposto de renda que é da receita. Então, isso já fica ali submetido a uma tributação mensal. E a fonte financeira. Então, a fonte financeira é um conceito super importante também.
que aí a gente define quem que vai fazer, quem tem a responsabilidade pela retenção. O imposto de renda da pessoa física é sempre da pessoa física, só que em alguns momentos eu posso transferir a responsabilidade por esse recolhimento para a fonte pagadora. Então, por exemplo, o salário de novo. Quando eu recebo o salário, a empresa já tem uma responsabilidade de calcular e reter o imposto de renda. Então, eu recebo meu salário líquido do imposto de renda e a empresa já vai e faz aquela remessa do que ela descontou de mim para a Receita Federal. Né? Então, é uma responsabilidade que as empresas têm, a fonte pagadora tem de já garantir isso para a Receita, essa retenção mensal. Ou tem um investimento financeiro, fiz uma aplicação de renda fixa, o banco também já tem a obrigação de fazer a retenção e de pagar o rendimento líquido. Mas em alguns investimentos, essa responsabilidade é da pessoa física. Então, se eu tenho um rendimento do exterior, eu não consigo responsabilizar uma empresa, uma fonte que está no exterior, de fazer um recolhimento para a Receita no Brasil. Né? Então, essa responsabilidade volta para a pessoa física que está recebendo esse rendimento. E entre outras situações aí que a gente vai falar um pouquinho. Até o mercado de renda variável, que a gente tem visto um movimento muito bacana, né? As pessoas têm se aventurado mais a investir, né? Antes era uma coisa tão para poucos, né? E hoje isso já está muito mais, as pessoas têm mais consciência, elas querem fazer investimentos diferentes, mesmo porque a rentabilidade dos investimentos clássicos caiu muito, né? Mas então é bacana você saber em que momento você vai ter que se preocupar com o imposto de renda. Então, investir em ações é legal, é um investimento de risco, mas quando você tem um ganho, a corretora não vai fazer esse recolhimento para você, você que precisa fazer esse controle. E aí, falando um pouquinho da base de cálculo do imposto de renda clássico, né, dessa retenção, como eu falei, um exemplo aí do salário. Então, eu recebo o meu rendimento bruto, o meu salário. Essa vai ser a base de cálculo para o recolhimento do imposto? Sim, mas a legislação também permite que eu possa abater dessa base algumas deduções, que são poucas, infelizmente, mas normalmente dependentes, e o INSS, que é o recolhimento, quando eu tenho um contrato de trabalho, passo a ser também um contribuinte obrigatório do regime de previdência social no Brasil. Então, eu consigo abater essas contribuições da base de cálculo do meu imposto de renda. Então, eu reduzo a minha base de cálculo para depois aplicar as alíquotas do imposto de renda, tá? Isso quando eu falo em recolhimento mensal. Na declaração de imposto de renda, eu não trouxe aqui muita informação, mas é um outro momento em que eu posso utilizar de outras deduções da base de cálculo, que aí eu vou fazer o grande ajuste anual dos meus rendimentos, né? Então, no mês a mês, eu tenho ali algumas deduções mais limitadas, é o dependente, é o INSS, tem a previdência privada também, que é uma outra forma de deduzir a base de cálculo, depende do tipo de previdência, a gente também vai falar sobre isso. Mas depois, na declaração, é um outro momento que eu já paguei o imposto ao longo do ano, em base mensal, e eu vou usar a declaração de imposto de renda para fazer um ajuste, né? E saber se eu vou ter que pagar algum imposto complementar para a Receita Federal, ou se eu já paguei o suficiente, até um pouco mais, e vou ter uma restituição do imposto que eu recolhi ao longo do ano. Bom? Aqui a tabela progressiva, eu acho que é conhecida por muitos de vocês. Esses são os valores vigentes em 2021, embora essa tabela seja a mesma já há alguns anos, né? O governo não tem feito a atualização dos valores. Então, ali eu tenho essa progressividade na tributação do imposto de renda. Então, quem ganha até 1.903,98 não paga imposto de renda mensalmente, e aí eu vou tendo essa progressão, 7,5%, 15%, 22,5%, sendo a alíquota máxima 27,5%. Então, quem recebe acima de 4.664 já está sujeito a essa alíquota máxima de 27,5%. Tá? Aqui. O ganho de capital é uma outra forma de você pagar imposto de renda, né? É uma outra modalidade de apuração de imposto de renda.
Então, diferentemente do salário, que é a renda, né, o provento que você recebe ali como contrapartida do serviço que você prestou para a empresa que você trabalha, o ganho de capital, ele é a tributação sobre o lucro, sobre o ganho que eu recebo, que eu realizo na venda de um ativo, né? Então, eu tenho ali um imóvel, vendi esse imóvel com lucro, esse lucro está sujeito à tributação. Então, isso é bem importante e parece simples, mas muitas pessoas, quando vendem imóveis, não se atentam para a tributação. E hoje, a Receita Federal, hoje em dia, ela está muito aparelhada e modernizada, né? Então, ela criou, com o tempo, uma série de cruzamentos de dados e de informações, que, então, tudo que você faz, basicamente, a Receita Federal consegue saber. Ela consegue ter acesso de alguma forma. Talvez ela não tenha hoje braços, pessoas o suficiente para conseguir fiscalizar e pegar todas essas informações, mas ela tem isso no sistema, né? Então, hoje, quando você faz uma operação de compra e venda de um imóvel, você tem que fazer isso por um cartório, através de um cartório, certo? Então, quando você faz isso via cartório, o cartório já levanta uma informação ali para a Receita dizendo, olha, essa pessoa, esse contribuinte fez um pagamento ou fez uma operação imobiliária. Então, é super importante falar aqui do ganho de capital, que então toda vez que você vende um ativo com lucro, essa operação está sujeita também ao imposto de renda. Tá bom? Então, aqui, alguns outros exemplos, além de venda de bens e direitos, permuta de ativos. Quando eu tenho uma transferência também em herdeiros, é comum a gente ter processos de inventário, alguém da família faleceu e deixou ali para os herdeiros alguns ativos, alguns bens. Então, nessas transferências para os herdeiros também existe, em algumas operações bem específicas, o ganho de capital. Quando você tem juros de investimentos no exterior, aí é só um exemplo de quando você tem investimentos, né? Eu, como residente fiscal, que posso investir no exterior, posso, mas esse investimento ele vai estar sujeito a uma tributação no Brasil, seja quando eu faço a venda desse ativo como ganho de capital, ou sejam os juros recebidos desses investimentos de forma recorrente, mensal, trimestral, anual, tá? Tem aqui sempre uma base legal que eu estou colocando, se alguém quiser consultar, pesquisar um pouco mais. Eu não quis trazer muito conteúdo técnico aqui tributário para não ficar muito chato, tá bom? O ganho de capital, ele também tem uma progressividade, né? Há alguns anos atrás, sei lá, uns 4 ou 5 anos atrás, a gente tinha uma alíquota fixa para ganho de capital. Então, independente do ganho, eu poderia ter um ganho de 100 mil ou um ganho de 100 milhões, eu sempre pagaria 15%. A Receita Federal entendeu que isso era uma falha, né? Que ela poderia tributar quem ganha mais, quem tem ganhos superiores, então ela criou aí essa progressividade. Então, até 5 milhões eu pago 15% e depois eu vou fazendo o cálculo proporcional, né? À medida que eu vou ultrapassando o meu ganho, passando para as próximas faixas, eu vou tendo ali um percentual diferente para pagar de imposto. E acreditem, isso é comum. As pessoas se encaixarem em alíquotas de 22,5%. É bastante comum. Mas isso daqui fica como um ponto aí, uma dica para vocês. Agora vamos falar um pouquinho de renda variável, que é o quê? É uma outra forma, um outro tipo de investimento que você também tem que pagar imposto de renda, tá? Então, aí é o mercado de renda variável, que são as ações que você compra em bolsa de valores, né? Hoje tem várias corretoras virtuais, inclusive, que você pode fazer investimento. Só que os investimentos, eles podem ser simples, como o mercado à vista, ou eles podem ser mais complexos, como o mercado de opções, futuro e a termo. Então, a recomendação aqui, a dica é conhecer esses mercados antes de sair investindo, porque eles realmente são complexos e você pode ter uma frustração ali achando que olha, vou fazer um investimento bacana no mercado de opções, mas se você não conhece as regras, você pode ter talvez um prejuízo maior do que o esperado, tá? Então, essas são as operações de renda variável mais comuns que a gente vê no mercado. Então, mercado à vista, de opções, futuro e a termo. E o que é o imposto de renda? Só voltando um pouquinho aqui, eu passei rápido demais. O que é o imposto de renda em cima de renda variável? Eu vou pagar imposto se eu investir em ações, eu vou pagar imposto? Não necessariamente, né?
Mas se você tiver um ganho na venda desses ativos e esse ganho atingir ou ultrapassar algumas métricas que a Receita Federal impõe, aí sim você vai ter que pagar o imposto de renda. Tá? Então, é importante conhecer. Aqui no Brasil, o fato de você ter um patrimônio, você não paga imposto de renda em cima do patrimônio. Em alguns países, isso é comum. Você, além de pagar o imposto sobre a renda que você recebe, você também paga o imposto sobre o patrimônio que você detém. Aqui a gente paga outros impostos, estaduais, por exemplo, ou municipais, IPTU, TBI, outros impostos em cima do patrimônio, mas não tem a incidência do imposto de renda sobre o patrimônio. Então, o fato de investir por si só não vai te trazer uma obrigação de pagar imposto, mas se você investe, compra um ativo e vende esse ativo com lucro, esse lucro vai estar sujeito à tributação, né? Então, a gente tem aí algumas modalidades, só recapitulando. Eu tenho imposto de renda clássico sobre a renda que eu recebo de salário, que já tem ali a retenção direta pela empresa. Eu tenho ganho de capital, que é o ganho que eu realizo na venda de ativos, e eu tenho renda variável, os ganhos líquidos de renda variável. Então, quando você opera nesses mercados, né, tem renda, tem que saber onde essa renda vai ser tributada. Normalmente ela vai ser tributada de alguma forma. A gente precisa entender como e quando e de quem é o comando para a corretora comprar X ações. Mas muitas pessoas esquecem que isso pode gerar uma obrigação. Então, elas esquecem de reportar na declaração de imposto de renda, esquecem de recolher imposto quando tem um ganho acima de um certo valor. Então, isso é muito, muito importante, né? Você precisa ter uma organização financeira muito bacana quando você resolve fazer alguns investimentos, apurar o custo médio de aquisição dessas ações para saber se aquela operação e se tiver alguma tributação, a própria instituição financeira faz a retenção de imposto. A renda variável é diferente. Embora tenha uma retenção mínima que a bolsa
Manu, você me escuta? Manu? Oi, tô te ouvindo, Marisa. Eu tô acompanhando o pessoal aqui. Parece que tá travando um pouquinho. E aí eu tava tentando resolver. Será que voltou? Vocês estão ouvindo a gente melhor? Você quer que eu passe, Marisa? Eu até parei um pouquinho aqui só para saber, que eu também ouvi uma mensagem aqui da Thaís dizendo que está travando. Aí eu não sei se é a minha conexão, ia tentar Tá, para mudar mim aqui a voltou conexão. bom. Aqui, Agora legal. voltou. Voltou? Perfeito. Aqui voltou também. Me perdoa, inclusive, sim, voltou e voltou bem. Ótimo. Olha lá, o pessoal já está dando feedback. Agradeço. Me fala se Que eu estou susto. na apresentação certa. Tá sim. Tá ótimo, Bom, ótimo. então tá Então, bom. pronto, Marisa, pode continuar. Olha, eu tenho uns 2 minutinhos que para mim estava travando. Não sei se você vai precisar, se você quer continuar ou se você quer fazer uma retomada. Fique à vontade, tá Eu bom? também Mas não sei voltou bem. até que perdeu, o que o pessoal perdeu, uma pena que travou, coisas de conexão, né? A gente fala que hoje em Tá. dia tá ótimo essa questão de você fazer tudo virtual, mas você fica extremamente dependente de uma boa internet, né? Qualquer oscilação, qualquer falha trava tudo, né? Então, isso é um E a grande gente, problema. é verdade. Eu estava aqui tentando descobrir se era comigo, se era com todo mundo. Obrigada, pessoal, que está comentando aqui com a gente no bate-papo, mas graças a Deus todo mundo está dando feedback aqui que está indo bem. Pode Bom, que continuar, bom. Marisa. Qualquer coisa me avisem aqui ou me manda uma mensagem no WhatsApp. Bom, só Tá bem. recapitular para não ficar repetitivo para quem conseguiu pegar ou não, mas é só para Uhum. falar da importância do mercado de renda variável, né, que diferentemente de um investimento que você faz via uma instituição financeira, investimento clássico, fundo de investimento, uma aplicação de renda fixa, que o banco já faz ali a retenção, já faz o controle e inclusive te manda a informação pronta quando ele gera o informe de rendimento financeiro, né? Já tem ali quanto você investiu, quanto gerou de rendimento, e já te mostra até o rendimento líquido do imposto de renda, né? No caso de renda variável, não existe isso. Mesmo porque você consegue, hoje você tem a liberdade de investir através de várias corretoras, você não precisa investir apenas através de uma corretora, né? Então, você precisa ter um controle desses investimentos, porque você pode comprar ações da mesma empresa em corretoras diferentes, e as corretoras elas não vão conseguir fazer esse controle dos ativos para vocês. Então é importante que você faça controle, né, tenha bons controles dos ativos que você tem. Eu estava usando até um exemplo de que é como se você tivesse um estoque. Você faz um controle de ações como se fosse um estoque, calcula inclusive o custo médio daquelas ações, para você poder dar a baixa ou quando for fazer uma venda, conseguir ter ali a sua base para fazer a apuração do ganho, tá? Então, isso é super importante, ainda mais porque as ações flutuam muito, né? Então, eu posso comprar uma ação hoje por 10, amanhã ela caiu para 8, então eu vou aproveitar e comprar mais um pouco e depois subir de novo. Então vocês precisam ter esse controle de cada operação, né? E depois apurar o custo médio dessas transações. Isso é muito importante. Trouxe aqui alguns exemplos, tá? De investimentos. Isso. Alguns exemplos de investimentos. De novo, não é o objetivo aqui a gente falar do investimento financeiro em si, mas a gente fala da tributação, tá? Então, quando eu falo de um investimento clássico de renda fixa, esse rendimento, ele vai ser tributado de acordo com uma tabela progressiva, diferente daquela que a gente falou lá atrás, para calcular o imposto de renda em cima do salário normal. No caso de aplicação de renda fixa, eu vou ter ali uma tributação progressiva. E qual que é? Na verdade, ela é regressiva, né? Então, quanto mais tempo eu deixo o meu dinheiro investido, menos imposto de renda eu vou pagar. Então, se eu faço ali uma aplicação de até 180 dias, 6 meses, eu vou pagar 22,5%. Mas se eu deixo essa aplicação por 720 dias ou acima disso, eu vou ter uma tributação menor. Isso é até importante, porque às vezes você quer fazer, ganhei um dinheiro aqui, quero fazer uma poupança, mas eu vou precisar desse dinheiro em menos de 6 meses. Então, isso pode te ajudar
a escolher o investimento que você vai fazer, né? Porque às vezes vale a pena fazer um outro tipo de investimento que não tem uma tributação, porque senão você vai pagar mais imposto. Então, você precisa analisar a rentabilidade que esse investimento vai te trazer nesse período, para ver se vale a pena, mesmo você deixando esse investimento por um curto prazo, e pagando o imposto em 22,5% em cima dos rendimentos gerados, se vai valer a pena versus um outro investimento, tá? E nesse caso, como eu falei, de quem que é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto? Pela retenção, a fonte pagadora, tá? Então, o imposto de renda é sempre da pessoa física, a gente sempre vai pagar, mas nesse caso, eu tenho rendimento, a fonte já faz um desconto ali desse imposto de renda e eu recebo meu rendimento líquido. Tudo bem? Previdência privada. Também é um mito. Ah, eu vou fazer previdência privada pensando na minha aposentadoria. Legal, isso é interessante. Lembrando que até dentro de um plano de previdência privada, você pode fazer um investimento de risco moderado, um investimento conservador ou até um investimento mais agressivo, né? Então, você precisa conversar aí com o seu banco, com o seu consultor de investimentos para te ajustar e te indicar o investimento mais adequado, né? Quanto mais conservador eu tenho um risco baixo e quanto mais agressivo eu sou nos meus investimentos, eu tenho um risco alto, né? Então, esse risco, eu não quero perder esse capital, eu estou guardando aqui, mas eu não quero perder. Então, você não vai poder fazer um investimento agressivo, porque numa eventual perda, você vai perder o capital, né? Você não vai, em muitos casos, você não perde só o investimento. Eu não vou ter rendimento e eu vou resgatar o mesmo capital que eu investi. Não, muitas vezes você tem o risco de perder uma parte do capital. Então, é importante, de novo, conhecer o investimento. No caso de previdência privada, na modalidade VGBL, é como se fosse uma poupança. Recebi um rendimento líquido, lá no meu salário, depois já de descontado o meu imposto de renda sobre o salário, eu quero aproveitar essa sobra que eu tive aqui no mês e vou fazer um investimento de previdência privada VGBL. Então, embora você não tenha uma dedução, nenhum benefício fiscal de fazer um investimento na modalidade VGBL, é uma poupança que você faz forçada. Você pode ver com estudo, filhos, aposentadoria, sua poupança, mas você também vai pagar imposto de renda e você tem hoje duas opções. Você pode optar pela tributação no formato, na tabela regressiva, que também tem o mesmo conceito. Quanto mais você deixar o dinheiro investido, menos imposto de renda você paga. Então, é de 35% até 10%. Ou na progressiva, que você tem a mesma tabela de 0% a 27,5%. Nesse caso de VGBL, quando você tem um resgate, tá? E você vai pagar imposto quando? No resgate, e esse imposto vai ser sobre os rendimentos gerados nesse investimento, a fonte pagadora faz uma retenção, se é um rendimento, então, que você optou pela tabela regressiva, a fonte vai fazer a retenção do imposto e vai te dar um rendimento líquido. Mas se você optou pela tabela progressiva, normalmente a instituição faz uma retenção mínima e você vai acabar pagando imposto de renda, algum complemento, quando você entregar a sua declaração de imposto de renda anual, tá? Isso é algo importante. Normalmente as instituições não falam, não avisam, elas fazem uma retenção, você fala, beleza, já paguei o meu imposto aqui, estou livre, e aí quando você leva para a declaração de imposto de renda, você descobre que você vai ter que pagar mais imposto, e isso dá uma frustração tremenda. Então, é bacana entender aí qual que é o efeito para você na hora de fazer esse investimento. O PGBL é uma modalidade também de previdência privada, mas qual que é a diferença? Quando você faz o investimento na modalidade PGBL, esse aporte, esse investimento, ele vira uma dedução da base de cálculo do imposto. O que isso significa? Se eu tenho um salário e eu posso abater, lembra que a gente falou que eu posso abater o INSS, o dependente? Eu também posso abater a previdência privada PGBL. Então, ou seja, eu pago menos imposto de renda agora e eu jogo esse valor, eu faço um investimento, um aporte desse valor numa previdência privada e eu vou pagar o imposto quando? Quando eu resgatar, total ou parcialmente. Então, em alguns casos, pode ser um investimento interessante, porque eu já tenho a minha declaração no modelo completo, por exemplo, né? Então, eu já posso me valer dessa dedução mensal.
na declaração de imposto de renda eu vou poder abater essa dedução porque eu uso o modelo completo e não simplificado. Depois, se alguém quiser, eu posso explorar um pouquinho mais isso. Então, eu deixo de pagar no mensal, que eu talvez estivesse sujeita a uma tributação de 27,5%, e eu jogo esse rendimento lá para frente, e se eu fizer uma opção, por exemplo, da tabela regressiva, eu posso pagar 10% se eu deixar esse valor investido por, sei lá, 10 anos. Então, eu posso ter um diferimento do meu imposto de renda. Não é que eu vou deixar de pagar imposto, mas eu vou pagar imposto no momento lá para frente. Isso pode ser algo interessante, né? Mas, de novo, eu tenho aí uma retenção que pode ser uma parte pela fonte pagadora e eu posso ter uma parte sujeita ao imposto de renda na declaração de imposto de renda. Bom, normalmente, quando é regressivo, o banco já faz uma tributação definitiva, né? A gente tem algumas formas de pagar, de classificar o imposto. Eu tenho um imposto que ele é sujeito ao ajuste anual, eu tenho um imposto que ele é de tributação definitiva. Eu pago e morreu. A gente fala, você pagou imposto e morreu, eu não vou recuperar mais esse imposto, né? Então, normalmente isso acontece nos casos de tributação regressiva, nas previdências ou na aplicação de renda fixa. Eu pago o imposto ali, seja na alíquota em que eu estiver, em que eu me enquadrar naquele momento, mas paguei, morreu. Eu não vou recuperar esse dinheiro de forma alguma na declaração de imposto de renda, tá? Ações, como a gente falou um pouquinho no capítulo anterior, é super importante ter esse controle. Então, investimento em ações, que é o mercado de renda variável aqui no Brasil, né? Você vai pagar imposto em cima das operações com lucro e eventual prejuízo você pode compensar. Isso é uma coisa bacana e é comum você ter operações ali que você tenha ganho em algumas ações e tenha prejuízo em outras, né? Então, quando você estiver fazendo o seu balanço para saber se você tem que pagar imposto de renda ou não, isso tem que ser feito mensalmente, né? Tive uma venda aqui no mês, deixa eu olhar tudo que eu vendi para ver se a minha operação de venda no mês, né, dos ativos aí da mesma natureza, se encaixam na regra de tributação. Depois a gente vai ver um pouquinho que se você faz uma operação de venda que não ultrapasse 20 mil reais, todo ganho que você tem, ele não é tributável. Mas se esse ganho for superior, né, se esse valor de venda for superior a 20 mil, eu já tenho que pagar imposto de renda em cima do ganho. Então, se eu tenho um prejuízo, eu consigo aproveitar esse prejuízo e compensar com o ganho, né? Eu tive um ganho de 10, tive um prejuízo de 2, então eu vou oferecer a tributação apenas 8. Isso é super importante, de novo, a importância de você fazer um controle muito bonitinho das operações de compra e venda das suas ações. O legal de você investir em ações também é que, além, né, de um possível ganho que você tenha na venda dessas ações, você vai passar a ser um acionista daquela empresa e vai ter direito a dividendos, né? Então, hoje, os dividendos que a gente recebe de ações, né, de participações societárias no Brasil, hoje eles são isentos. Não sei se vocês têm acompanhado, né, mas a gente tem aí algumas discussões dentro da reforma tributária no Brasil em tributar o dividendo. Isso é uma discussão já de muitos anos, né? Envolve uma série de questões, mas hoje, no cenário que a gente tem hoje, o dividendo que você recebe das ações, ele é isento de tributação, tá? Então, comprei as ações, não vendi as ações, fiquei com ela, então eu sou um acionista minoritário daquela empresa e por conta disso eu tenho direito a receber os dividendos de acordo com o cronograma de liberação de dividendos daquela empresa. Isso também tudo é informação pública. E o que é bacana no mercado de ações é que você acompanha, né? Então, as empresas que têm o capital aberto e que, por conta disso, você consegue comprar as ações dessa empresa, elas têm uma série de informações nos sites, né? Então, dentro do campo de RI, né, de relação com o investidor, você consegue saber tudo o que está acontecendo na empresa, os balanços eles têm que ser publicados, você consegue saber a saúde financeira da empresa, se é uma empresa boa para investir ou não. Então, é super bacana você ali ir vasculhar tudo. E, em alguns casos, a gente tem ações bonificadas, então a empresa fez alguma reorganização societária, que isso vai me gerar bonificação em ações, eu vou ganhar mais ações. Ou tem empresas que têm que fazer um ajuste, um enxugamento no capital, e isso vai fazer com que eu tenha menos ações, mas isso impacta, às vezes, no custo.
Então, tem uma série de questões, quem gosta aí do mercado, vale a pena estudar, porque é legal. E além dos dividendos, uma outra forma de remuneração, quando eu faço investimento em ações, é o JCP, que são os juros sobre capital próprio. É uma forma que a empresa tem, né, de remunerar o capital investido. Então, o fato de você ter aplicado o seu valor e ter deixado lá o seu dinheiro investido na empresa, dentro do capital, isso vai gerar para você também uma remuneração, que são os juros sobre capital próprio, que hoje são tributados em 15%. Então, quando você recebe essa remuneração, já está líquido do imposto, tá? Então, aqui, de quem é a responsabilidade? Quando eu falo de uma operação de venda, sempre investidor pessoa física, tá? Então, por mais que a corretora faça uma retenção mínima, que acho que é de 0,005%, que é uma retenção mínima, eu, investidor, tenho que fazer a apuração para saber se a minha operação de venda está sujeita à tributação. No caso de juros, quem tem que fazer a retenção é a própria fonte pagadora. A gente está com tempo, Manu? Legal. Aqui mais alguns exemplos. Eu tenho fundos de investimento, imobiliário, eu tenho fundos de investimento em fundo de ações, renda fixa, LCI, LCA e títulos públicos. Aqui eu tenho um pouquinho de tudo, eu tentei trazer os investimentos mais clássicos, o que a gente vê com mais frequência no mercado. De fundo de investimento imobiliário, o que é legal é que esse tipo de investimento, né, os rendimentos gerados pelos fundos, eles são isentos de tributação. Então, é claro, para classificar como fundo de investimento, o fundo tem que seguir algumas regrinhas básicas, né, para poder constituir o fundo, mas ele se encaixando dentro de um fundo imobiliário, de investimento imobiliário, aquele rendimento pago para os investidores, ele é um rendimento isento. Então, isso também é uma coisa legal, mas quando você vende as cotas desse fundo, você vai estar sujeito a uma tributação pelo imposto de renda. Então, comprei esse ativo, essas cotas do fundo por 100, vendi por 150, o ganho, né, esse 50, vai estar sujeito a uma tributação, tá bom? De quem que é a responsabilidade? Também do investidor, porque nesse caso, o fundo de investimento imobiliário, ele também você consegue comprar via mercado de ações, mas ele tem uma regra diferente, tá? Então, você não compra ações, você compra cotas, mas ele também é operado no mercado de capitais. Fundos de investimento, aí são fundos normalmente que são tributados, e aí a tributação ela vai depender do tempo do investimento, né? Então, quanto mais tempo eu tendo a pagar menos imposto de renda, mas normalmente os fundos de investimento, eles têm um pouquinho mais de risco, né? Então, é legal você entender aonde você está colocando, aportando o seu investimento, se é um fundo bacana. Eu já tive vários clientes que investiram e o fundo era um fundo furado, que no final das contas o propósito inicial da constituição do fundo era legal, mas aquilo não se concretizou e todo mundo perdeu o dinheiro investido. Então, bacana entender muito de fundo de investimento antes de sair se arriscando, aí, se aventurando nesse investimento. LCI e LCA também são investimentos interessantes porque eles são isentos de tributação, porém, alguns investimentos eles têm um investimento mínimo, né? Normalmente, na verdade, para todos os investimentos que a gente está falando, sempre vai ter um valor mínimo de investimento, né? Alguns mais acessíveis, outros menos, mas então é bacana ver e também olhar a rentabilidade. Não necessariamente um investimento que ele é isento de tributação, que ele não tem que pagar imposto de renda, ele pode ser um investimento interessante, porque ele pode ter uma rentabilidade ruim. Então, isso é uma coisa para se pensar. E títulos públicos, que são os famosos títulos do Tesouro Nacional, né? Que também ficou bastante popular. Todas as corretoras operam com esse tipo de título, mas aí alguns estão muito vinculados, né, com a Selic. Então, muita gente que estava investindo em título, em Tesouro Nacional, vinculado à Selic, quando a Selic caiu, né, teve aquela redução da taxa de juros, os investidores tiveram aí uma certa frustração, porque os investimentos, os rendimentos também caíram, né? Então, tem que também olhar. De novo, investir em geral, ele tem um certo risco, né? Então, você precisa estar disposto a correr esse risco na hora de escolher o seu investimento. Mas resumindo aqui, a tributação só voltando um pouquinho no título,
ele tem uma tributação também e ele vai variar de acordo com o tempo que você deixar esse dinheiro investido, tá? Também é uma coisa importante, só para a gente fechar esse quadro, alguns investimentos, eles têm um tempo. Então, eu vou investir e eu não posso resgatar esse dinheiro, não posso mexer nele por 1 ano, por 5 anos. Então, é muito interessante você ver, inclusive quando você vai montar a sua famosa reserva de emergência, né, que é aquela poupança que você faz, poupança não no sentido de investimento em poupança, mas uma reserva mesmo que você faz. Se você precisar desse dinheiro para algum motivo, perder o emprego, tiver uma emergência, né, por isso que ele chama reserva de emergência, às vezes você não pode colocar no investimento que você não vai ter disponibilidade imediata. Então, é muito interessante você também se atentar ao prazo de investimento, né? Não só para questões de tributação, porque às vezes quanto mais tempo, menos imposto você paga, mas também por uma questão de disponibilidade, tá bom? Vamos lá. Falar um pouquinho de planejamento tributário aqui. Só para a gente falar de algumas isenções, tá? Só algumas ideias para vocês. No mercado de renda variável, então se a venda do mês não ultrapassar 20 mil, todo aquele ganho que você recebeu está isento de tributação, exceto para os fundos de investimento imobiliário, tá? Normalmente, prejuízo que você tem no mercado de renda variável, você pode compensar com os lucros, mesmo que sejam de empresas diferentes. Comprei ações da empresa A, tive lucro. Comprei da empresa B e vendi, tive prejuízo. Eu posso compensar uma coisa com a outra, exceto se essa operação for classificada como day trade. São operações que você compra e vende no mesmo dia. Então, tem algumas regrinhas também importantes para a compensação de prejuízo, mas a regra geral é que você pode compensar o prejuízo, tá? No caso de ganho de capital, se você vender algum ativo ali e o valor da venda não ultrapassar 35 mil reais, também vai estar isento, o seu ganho fica isento. No caso de imóveis, eu tenho um único imóvel e eu estou vendendo ele por um valor inferior a 440 mil. Também eu vou ter ali um ganho isento. Se eu tenho um imóvel e quero vender e comprar um outro imóvel, eu também consigo me valer de uma redução ou de uma isenção do imposto de renda, é super importante, mas eu tenho ali uma regra de ter que fazer essa operação dentro de 180 dias e tem outras informações importantes. Isso é bacana, isso foi criado há um tempo atrás para incentivar um pouquinho, aquecer o mercado imobiliário no Brasil, então foi gerada essa isenção, mas ela tem umas regras importantes. Então, às vezes o investidor quer se valer dessa regra, quer fazer isso todo ano, quer fazer isso, quero comprar um terreno e vender. Não, tem algumas regras ali, algumas restrições que não é para o investidor que está comprando e vendendo imóvel todo dia. Isso é para o dia a dia, né? Para quem tem ali um imóvel e realmente quer comprar um outro imóvel residencial, então é uma isenção para as pessoas ali tradicionais e não para o investidor imobiliário, tá bom? E também quando você tem imóveis antigos, às vezes de família, o pai recebeu esse imóvel há muito tempo, comprou há muito tempo, existem algumas reduções importantes quando você tem imóveis ali adquiridos entre 69 e 88, tá? Só para ter uma ideia, quem tem esse imóvel ali de 69, ou seja, mais de 50 anos, se você vende, ele está completamente isento de tributação pelo ganho de capital. Então, a avó tem um imóvel, né, super antigo, é bacana conhecer essas regrinhas aqui e ter um planejamento, pagar menos imposto quando possível, né? Já que na pessoa física não é muito fácil você ter não pagar imposto, né? Porque a Receita Federal te cerca de todos os lados. Então, você tem que conhecer minimamente as possibilidades que a gente tem dentro da nossa legislação para poder se valer dela. E aqui, falando um pouquinho de algo mais complexo, né? São alguns planejamentos tributários dentro da pessoa física que aí, às vezes, envolvem ter um capital, né, algo diferente para investir, ou ter uma operação, um patrimônio complexo, em que você precisa pensar numa estrutura um pouco mais eficiente para você pagar menos imposto. Então, isso a gente vê muito aí no nosso dia a dia, aqui na PwC dos nossos clientes, que tem um investimento, né, tem um patrimônio aí acumulado ao longo dos anos importante, e como a gente falou lá no começo, pagar imposto de renda na pessoa física exige controle e exige essa organização mensal, porque eu tenho que pagar imposto mensalmente. Então, isso, se você tem uma renda de aluguel, talvez fique fácil, mas se você tem vários ativos que te geram
vários tipos de rendimentos diferentes, né? Eu tenho pessoas que têm uma diversidade de investimento que acabam cobrindo todos os investimentos que a gente passou aí, que são alguns exemplos. Eles conseguem investir em tudo. Então, isso fica muito difícil de controlar, né? E às vezes com uma pitadinha de investimento no exterior. Então, muitas pessoas pensam em estruturas diferentes para colocar o seu patrimônio e tentar facilitar, deixar isso mais eficiente tributariamente. Que é o quê? Constituição de trusts. Quem acompanha as notícias vê que vira e mexe, a gente tem aí notícias falando de trust, o que é trust. É um instrumento pouco conhecido no Brasil, mas é um instrumento em que você cria, você transfere o seu patrimônio para a gestão de uma outra pessoa. É complexo, mas você às vezes tem um patrimônio relevante, eu quero garantir que esse patrimônio chegue na mão dos meus herdeiros de forma organizada, então eu coloco ali, transfiro a gestão do meu patrimônio para uma pessoa, para uma terceira pessoa, isso normalmente está fora do Brasil, e eu coloco ali algumas cláusulas dizendo, olha, os meus filhos só vão poder receber esse rendimento de tal forma quando eles tiverem tal idade, ou eles só vão poder usar esse dinheiro para pagar a faculdade, para pagar estudo. Então, ali eu consigo dar uma orientada, direcionar como é que aquele patrimônio vai ser distribuído para os meus herdeiros. Eu tenho offshores, que são o quê? Empresas constituídas no exterior. Também quando a gente vê mensagem ou essas notícias de políticos, de crimes, né? A gente sempre vê uma offshore ali no meio. Então, isso sempre tem uma carinha de algo ilegal. Não é ilegal, né? Desde que você faça cumprindo uma série de regras. Então, é possível você abrir uma empresa num paraíso fiscal, num paraíso que não tribute a renda, por exemplo. A gente tem países que não tributam a renda. Só que eu tenho que, lembrando se eu estou no Brasil e sou residente aqui, eu tenho que observar as regras brasileiras. Fundações também é um outro tipo de entidade no exterior, depende muito do propósito, da quantidade do patrimônio, e eu não posso deixar de, quando eu faço um investimento assim, mais complexo, de olhar para outros custos, né? Então, eu estou pensando no imposto de renda, que vai ter um benefício, mas não necessariamente é só isso que eu tenho que colocar na conta. E o custo para manter essa empresa, para abrir essa empresa? Lá no exterior, eu vou ter que manter contabilidade dessa empresa ou não? Realmente é um país com tributação, é isento de tributação, é um país com tributação favorecida, ou seja, eu vou pagar menos imposto, eu tenho que olhar o conjunto, tá? Muitos clientes também nos procuram aqui para questões de sucessão. Então, olha, eu tenho um patrimônio, não quero investir no exterior, mas eu preciso organizar a minha sucessão, porque normalmente sucessão, que infelizmente quando acontece a morte, né, quando tem ali o falecimento daquele patriarca que tem o patrimônio, é muito comum a gente ver brigas, a gente vê processos que se estendem por anos, porque os herdeiros começam a brigar, não, eu quero essa casa, o outro também quer. Então, às vezes, as pessoas querem facilitar o processo de sucessão e nos procuram para dar uma organizada no patrimônio. Então, é constituir uma offshore? É constituir uma holding familiar, que está no item seguinte. Então, a gente tem que olhar ali para o patrimônio, para a situação, quais são os desejos daquela pessoa para a gente apoiar no processo de sucessão. Só que o processo de sucessão, quando se dá a pessoa Marisa, você está me ouvindo? Eu também não estou ouvindo a Marisa. Parei de ouvir, Marisa, você. Eu estou escutando o pessoal aqui falando no chat também. Vocês me ouvem? Só a Marisa está sem áudio? Foi agora, viu, Marisa? Ainda não te escutamos. Ok. Alô?
Pronto, voltou, Tá Marisa. bom. Volta com a Mudei a palavra. conexão aqui para ver se melhora. Mas acho que esse Tá é o ótimo. item final aqui. A gente pode, de repente, abrir para perguntas, mas só para encerrar a questão da doação, que embora seja um instrumento isento, né? Doação é herança, isento para o imposto de renda, eu posso ter uma surpresinha aí do imposto estadual, que é o ITCMD. Tá? Acho que era isso, acho que esse é o meu último slide. Eu não sei se foi muito técnico, se foi muito maçante, mas eu quero ouvir aí alguns feedbacks. Estou aberta a perguntas, por favor, aproveitem. Marisa, foi ótimo, pelo menos para mim. Eu estou adorando. Falei, está sendo uma aula para gente de contabilidade, de tributação. Eu queria aproveitar o pessoal que está nos assistindo, mandar as perguntas para a Marisa, considerando que ela é uma consultora tributária muito competente, como vocês puderam ver, né, na área de imposto de renda. Até é o momento certo, né, Marisa, de fazer perguntas sobre imposto de renda. Parabéns pela tua fala, você fala de uma forma muito calma, muito tranquila, com muita segurança e muito didática. Parabéns. Então, eu queria que o Obrigada. pessoal fosse aqui fazendo as perguntas, seja no perguntas e respostas ou no chat. Eu tenho algumas aqui, inclusive, que eu fui coletando. Eu tenho um da Cristiane Mendes. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre PGBL, mas a pergunta é, realmente, né? E aí, pensando que você está conversando aqui com a gente, né, Marisa, na sua fala, dá muito para perceber a definição de meta, né? Então, quando a gente fala de imposto de renda, quando a gente fala de sustentabilidade, de pensar um pouco maior, isso tem tudo a ver, né? Com o imposto de renda, com a sustentabilidade. Veja, não, como você mesmo falou, não é só fazer uma aplicação, um investimento, mas pensar em que prazo, quanto tempo, qual imposto, né? Então, acho que é bem isso. Então, a Cristiane Mendes trouxe uma pergunta para a gente dizendo: e o PGBL realmente vale a pena? Ele é uma alternativa de longo prazo? Eu acho que você já falou um pouquinho, mas é um assunto tão polêmico que se você quisesse comentar mais um pouquinho, acho que seria bem Claro. legal. Vocês me escutam? Você me escuta bem? Sim. Então, essa é uma dúvida realmente recorrente, mas eu acho que ela está muito vinculada com cada pessoa. Então, às vezes o PGBL pode ser super legal para você, mas pode não ser para o seu colega, né? Então, eu acho que o primeiro de tudo é entender bastante de como está aí a sua vida organizada, para você poder ver se o PGBL é interessante ou não. Por que que eu falo isso? Então, se você é uma pessoa que faz uma declaração de imposto de renda no modelo completo, o que é o modelo completo e o modelo simplificado, né, numa declaração? Se eu sou solteira, não tenho filhos, não tenho muitos gastos, a Receita Federal me dá uma opção de entregar a declaração de imposto de renda trocando essas minhas deduções por um desconto padrão, um desconto simplificado, e que ele é correspondente a 20% dos meus rendimentos tributáveis, mas limitado a 16.700. Então, se eu olhar ali no meu ano e ver que eu não tenho despesas, somando o quê? Somando as minhas contribuições para o INSS, porque quais são as despesas dedutíveis, né, que eu poderia abater e trocar por esse desconto simplificado? Despesa de as minhas contribuições para o INSS, os meus filhos como dependentes, a própria escola, né? O fato de você pagar a escola tem uma dedução limitada, mas tem despesa médica. Então, eu tenho algumas deduções que me permitem usar na declaração e ter um abatimento da base de cálculo. Se eu olhar e falar, bom, eu não tenho, minhas despesas não somam 16 mil no ano, muito provavelmente a sua declaração vai ser entregue no modelo simplificado. Se eu for entregar no modelo simplificado, e lembrando que o PGBL é um tipo de previdência que eu reduzo da minha base de cálculo do imposto, então eu teria que usar isso também como uma despesa na minha declaração, eu não vou ter. Então, eu usei, fiz um investimento, mas eu não vou poder me valer dele na declaração. Então, não é um bom investimento. Agora, se eu olhar e falar, puxa, eu tenho despesas que ultrapassam 16 mil, então vale a pena eu reduzir a minha base de cálculo do imposto, jogar esse imposto lá para frente, pagar menos imposto agora e vou pagar só no aumento do resgate. Então, eu troco uma tributação de 27,5%, e se eu deixo esse investimento, sei lá, por 10 anos, eu estou falando de uma tributação lá na frente em 10%.
Então, pode ser vantajoso, mas eu tenho que olhar também se no tempo esse investimento vai ser bacana, né? Se eu faço uma previdência e falo, quero ser agressiva, eu corro o risco de perder esse dinheiro investido. Então, assim, uma série de questões que precisam ser analisadas. Não é uma decisão simples que você fala é isso ou aquilo. E, às vezes, as instituições financeiras, as mais clássicas, oferecem isso como um ótimo investimento e, às vezes, colocam isso na sua mão e você fala, tá bom, vou fazer, e quando você vê, não era um investimento tão bom assim, e sair antes do tempo pode fazer com que você pague mais imposto. Então, precisa entender e estudar antes de investir. Ótimo, Marisa, muito bom. Eu também quero fazer uma outra pergunta. Você falou que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a Receita Federal tem cada vez mais feito checks, né, conferências, se o que as pessoas físicas declaram está correto, né? Algumas conferências. Você deu um exemplo do ganho de capital, no caso dos cartórios. Você pode citar para a gente alguns outros cheques que são feitos, que já são automáticos, né? Tem isso também, algumas coisas, você falou que não tem tanto braço, né? Pessoas para fazer essa conferência, mas tem algumas coisas que já são até automáticas, né? Eu queria que você desse mais alguns exemplos desse cheque. O pessoal normalmente tem muita dúvida sobre isso. Onde que pode, né, tem problema? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Realmente a Receita Federal, e até comparado com outros países, ela é assim, ela está à frente, porque ela realmente tem uma tecnologia e ela desenvolveu alguns robôs, então você consegue cruzar dados. Então, o primeiro dado que a gente consegue cruzar e que já existe há mais tempo é o da própria fonte pagadora, né? Então, eu tenho o meu salário, recebo pela PwC a minha remuneração. Sei lá, tem uma obrigação que se chama declaração DIRF, né? Que as empresas têm que mandar para a Receita. Então, a empresa obrigatoriamente manda para a Receita uma relação de todos os rendimentos pagos e impostos retidos ao longo do ano. Então, isso vai para a Receita de forma antecipada. Chegou na minha declaração de imposto de renda, a empresa tem que me dar um informe de rendimentos, que é a mesma informação que foi para a Receita, que é o resumo do que eu preciso reportar na minha declaração de pessoa física. Se por algum motivo eu não uso essa informação ou coloco alguma informação errada, fiz uma troca de números ou esqueci de colocar alguma informação, isso já é um cruzamento automático da Receita Federal, tá? Então, falo que ela está modernizada, porque se você faz a sua declaração de imposto de renda, você consegue pesquisar muitas coisas hoje por um canal chamado ECAC, né, que é um centro de atendimento ao contribuinte, que você consegue fazer um cadastro e ali mesmo que fazer rastrear toda a sua vida fiscal ali, os últimos, sei lá, 10 anos. Então, você consegue ver se as declarações foram processadas, se tem pendência ou não. Então, isso você já consegue, até de forma antecipada, olhar se a Receita Federal ali já identificou alguma divergência de reporte de informações. Esse é o mais clássico. Mas o cartório, por exemplo, é uma informação, então isso vai para a Receita, só que a gente vê poucas... Quando a gente fala malha fiscal, o que é a malha fiscal, né? É a declaração que caiu na análise da Receita. Essas análises elas são feitas por robôs, né? Então não é uma análise manual, por isso que elas são rápidas e automáticas. Então, a parte do cartório ela não está automatizada, mas a parte da empresa, da fonte pagadora, sim. Dos bancos também, então quando os bancos fazem pagamentos de rendimentos, eles também têm que reportar isso para a Receita. Então, se você não reportou, isso pode cair numa malha fiscal, que a gente fala. Algo que tem sido muito, nos últimos anos, né, ou até anos atrás, a Receita Federal não tinha controle de despesa médica. Hoje, despesa médica é a única dedução, quando você faz a declaração no modelo completo, é a única dedução que você não tem limite, né? Por exemplo, escola, gastos escolares. Eu tenho um limite de R$ 3.500 por ano. Isso é muito baixo. Mas no caso de despesa médica, isso não tem limite. Então, as pessoas usavam muito, né? Criavam recibos, colocavam despesas médicas ali sem critérios, sem ter, na verdade, sem ter tido aquele gasto ao longo do ano. Isso era um grande problema, porque a Receita Federal não conseguia, e aí faltavam os braços para poder fazer uma análise manual para ver se aquele recibo declarado era de fato um recibo verdadeiro, que poderia ser utilizado como dedução.
Então, ela criou, pelo menos através de empresas, você vai num hospital, numa clínica médica, e ela emite um recibo, todas essas despesas médicas que passam por clínicas, por empresas, por pessoas jurídicas, essas empresas têm obrigação de reportar isso para a Receita. Então, ela diz para a Receita que eu, Marisa Pagliari, passei por aquela clínica no dia tal e tive uma despesa no valor de X. Então, se eu na minha declaração reporto um valor diferente, isso vai estar também automaticamente em malha, tá? Esse cruzamento ainda não está sendo muito bom com pessoas físicas, né? Então, a gente tem ainda muitas despesas que a gente faz. Você está me ouvindo bem? A gente tem muitas despesas que a gente faz, sei lá, para o dentista ou para o médico diretamente, né? Que eu pego o recibo para a própria pessoa física, né? São despesas entre pessoas físicas. Esse cruzamento ainda não está tão automatizado, mas o que eu posso dizer é que a Receita Federal sempre presta muita atenção nas despesas médicas, porque, como eu falei, como eu não tenho limite e ela não consegue cruzar todos os dados, ela vai olhar com mais critério para as despesas médicas. E um último exemplo são as imobiliárias. Então, se você tem um imóvel e aluga esse imóvel através de uma imobiliária, porque também era uma outra forma de sonegação, né? Então, nesse caso, você não tem uma dedução, como é o caso de despesa médica, você não consegue se valer de nenhuma dedução, mas o aluguel é um rendimento tributável para quem recebe, né? É uma renda. Lembra lá no começo? Renda não importa a denominação, sendo renda, a Receita Federal vai tributar. Então, o aluguel, para quem recebe, ele é um rendimento tributável. E muitas pessoas faziam contratos, via imobiliário ou não, e ninguém reportava, nem quem pagava o aluguel, embora não seja uma despesa dedutível, e nem quem recebia, principalmente. Então, a Receita Federal criou uma obrigação para as imobiliárias. Então, quando você tem um imóvel via imobiliária, se a imobiliária faz a coisa certa, ela tem que mandar também um relatório, uma declaração para a Receita Federal, listando ali beneficiário, rendimento recebido, eventual taxa de administração que foi retida. Então, a Receita Federal tem essa informação em mãos, e se você não reporta esse rendimento na sua declaração, muito provavelmente você vai cair em malha. Esses são alguns exemplos. Perfeito, Marisa, muito obrigada. Tem uma outra pergunta aqui para você, a respeito disso que você estava falando sobre o dividendos, né? Que está sendo muito discutido que os dividendos hoje são isentos, né? Então, quando eu invisto em ações, eu posso receber dividendos e hoje eles são isentos. E a argumentação da isenção tem a ver com a bitributação, não é? Quer dizer, esse valor já foi tributado enquanto lucro na pessoa jurídica, pela empresa, e aí quando ela distribui para os acionistas, não seria certo cobrar novamente, porque já foi tributada sob a forma na pessoa jurídica, né? Nesse caso, e por isso todo o argumento da isenção. No caso se isso se torna em vigor, a gente, como que fica essa história da bitributação, que é uma regra básica, né? Quando a gente fala de regras do imposto, regras de tributação de uma maneira geral, né? Isso tem até nos acordos, né, internacionais de dupla tributação, exatamente para tentar proteger para que essa renda não seja tributada duas vezes, né? Porque senão eu tenho realmente um problema. No caso de dividendos, é exatamente isso que você comentou. O motivo dele não ser tributado na pessoa física, no beneficiário que está recebendo aquela renda, é porque aquele lucro, né? Porque o dividendo é o quê? É uma distribuição do lucro da empresa. Então, se aquele lucro já foi tributado pela pessoa jurídica, eu estou distribuindo aquele lucro depois do imposto de renda, ele já foi tributado, então na pessoa física não teria uma tributação, porque senão eu falaria de uma dupla tributação. Mas o que a gente vê em discussão é, inclusive, isso está sempre colocado, né? Não, mas vai gerar uma dupla tributação, mas também se discute a redução da tributação na pessoa jurídica para você passar a tributar isso na pessoa física. Os outros argumentos também do governo é que nem todo esse lucro recebido foi objeto de tributação, porque as empresas têm uma série de mecanismos, né, e de formas de tributação também, que não dá para garantir que 100% desse lucro foi tributado, porque tem tantas reduções, isenções, ou até uma apuração diferente, lucro real, lucro presumido,
E, às vezes, não dá para falar que esse lucro foi, de fato, tributado. Então, existe aí uma discussão de que não é que está sendo bitributado, estou tributando um lucro que não foi, mas é muito difícil. Então, como é que você separa a empresa que está no lucro presumido e no lucro real? Como é que você consegue, porque isso está dentro da contabilidade de cada empresa. Então, o que está sendo discutido, ainda não tem um consenso sobre isso, então a gente vai reduzir um pouco a tributação na pessoa jurídica e a gente passa, então, a tributação para a pessoa física. Então, isso assim, a gente não tem ainda uma clareza do que vai acontecer, é um assunto discutido muito nesses projetos de reforma, assim como tributar patrimônio, porque aparentemente existe uma previsão até na Constituição para se tributar patrimônio, ou tributar, na verdade, as grandes riquezas, né? Só que isso não tem uma lei para possibilitar a cobrança. Então, o governo está ali fazendo vários estudos para ver quais são as possibilidades reais de aumentar a arrecadação e talvez gerar um pouco mais de equilíbrio, né? Porque hoje acho que as pessoas que recebem grandes fortunas acabam pagando menos impostos ou têm mais recursos para fazer planejamentos e fazer diversificar os seus investimentos de uma forma que pague menos impostos do que uma pessoa tradicional, né, e que não tem muito por onde fugir. Então, assim, isso está na pauta do governo, mas a gente não tem ainda a definição do que vai acontecer. Vamos acompanhar. Tá ótimo, muito bom. Gostei desses outros pontos de vista que eu não tinha parado para pensar dessa forma. Interessante, Marisa, obrigada. Marisa, também falando aí pensando, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em futuro, né? Você falou da transferência a herdeiros, você falou um pouquinho de pessoas que têm grandes patrimônios, mas aí pensando um pouco mais assim as pessoas mais, né, Na na gente. classe mais baixa, ou enfim, nós, meros mortais. Eu queria que você desse assim, se você tem alguma dica. Eu sei, acho que foi até um pouco a fala tua que estava cortando. Acho que você tocou no assunto, né, de que é um assunto bem delicado de se falar em transferência de herdeiros, né? Queria que você abordasse um pouco isso. Não é fácil, mas você, como especialista, talvez tenha até uma dica para gente de como a gente aborda isso de uma forma natural, suave, né? E, enfim, e de que forma a gente pode ajudar isso, fazer de uma forma mais tranquila com o passar do tempo? Eu acho que isso é um ponto importante, mas ele é sensível sempre. Eu acho que ele é sensível em todas as classes, né? Então, assim, não tem uma classe que você fale, a gente vai falar de sucessão, é um assunto tranquilo. Acho que ele nunca é. Falando que aquela pessoa, aquele ente da família querido, vai um dia morrer e a gente tem que pensar na distribuição do patrimônio. Então, parece um pouco frio, né? Você pensar em, vamos aí discutir como é que a gente vai partilhar esse patrimônio da melhor forma. Mas muitas vezes o que a gente vê não são os herdeiros tomando a iniciativa na discussão, são os próprios detentores do patrimônio, né? Que já sabendo da complexidade muitas vezes do seu patrimônio, ou até mesmo pensando no dia a dia, dos casos mais tradicionais, eu tenho um imóvel, eu sei que a gente sabe que o processo de inventário no Brasil, o que é o processo de inventário? Quando a pessoa morre, eu tenho ativos para partilhar para os herdeiros, eu tenho herdeiros, eu tenho ativo para partilhar, eu preciso abrir um processo formal de inventário para poder fazer a partilha. Hoje até tem um processo via cartório, mas tem algumas regras, quem é elegível a esse tipo de procedimento ou não. Mas tem muitos processos que são judiciais. Então, a gente sabe que quando você judicializa, as coisas demoram, né? Então, às vezes a pessoa já quer simplificar. Então, deixa eu já transferir os meus ativos aqui em vida. Isso exige uma antecipação de pagamento de imposto, né? Como eu falei, doação e sucessão e herança não tem imposto de renda, mas eu tenho que, eventualmente, na transferência desses ativos, fazer um pagamento do imposto estadual, que é o ITCMD. Eu vou transferir um imóvel, posso ter pagamento de TDI, algumas outras consequências. Então, eu tenho que olhar muito ali, porque eu tenho no meu patrimônio, quais são os meus herdeiros,
né? E talvez tentar simplificar. Então, a gente recebe muita demanda dessas pessoas que já estão tentando olhar lá na frente. Olha, quando eu morrer, eu quero deixar as coisas mais organizadas e mais fáceis para os meus herdeiros. Ou, eu conheço a minha família e sei que eles vão brigar. Então, vamos fazer também algo já para facilitar aqui. Então, o fato de criar uma holding familiar, claro que depende muito do que você tem de patrimônio, mas ao invés de você ter direito ao imóvel, que às vezes é aquele imóvel de família que todo mundo vai querer, e ele vai ter que ser parte de todo mundo, e aí isso dá uma confusão danada, você monta uma empresa, transfere todos os seus bens para a empresa e você passa a ter cotas daquela empresa. Então fica um pouco mais impessoal, né? Então você tem cotas da empresa, eu não tenho aquele imóvel querido de família, eu não tenho aquele, sei lá, uma obra de arte. Então, às vezes facilita também neste sentido, né? Então, eu acho que é delicado se talvez o herdeiro vá com essa proposta, né, de discussão, mas eu acho que depende muito de como as famílias, acho que é algo que a gente precisa falar, é algo que é fato que vai acontecer com todos, é a única certeza que a gente tem na vida, né? Então, acho que é um assunto que pode ser desmistificado, as pessoas têm que falar com um pouco mais de tranquilidade e trazer isso para uma questão, vamos talvez ter alguma economia fazendo isso de forma antecipada, vamos tranquilizar para que todo mundo fique bem, quem vai partir, quem vai ficar. Acho que tem várias formas de abordar o assunto, para a gente não deixá-lo muito com uma certa frieza e só estou interessado aí nos ativos que serão partilhados. Mas é sensível, acho que sempre é um assunto sensível. Tá certo, Marisa, muito obrigada. Marisa, eu acho que a gente dá vontade de ficar aqui conversando e tirando muitas dúvidas, mas eu agradeço muito essa participação. Foi muito importante, muito esclarecedora a sua fala. Você falou de deixar um contato, não sei se você quer se despedir do pessoal. Eu, inclusive, percebi aqui que o Oswaldo mandou o contato dele, aí eu estou falando para todos. O Oswaldo mandou o contato dele, mas ele mandou só para mim, então agora eu vou aproveitar também e colocar o contato do Oswaldo, que ele, no caso dele, ele colocou o WhatsApp. Marisa, por favor, fique à vontade de colocar o canal que você desejar e se desejar, né? Claro. Mas eu te agradeço muito a participação, você tomar o seu tempo. Muito obrigada, foi um enorme prazer. Eu que agradeço pela oportunidade, lamento aí pelas falhas na conexão, é uma pena, espero que não tenham perdido tanto, mas eu tenho LinkedIn, então quem quiser pode ficar à vontade e me chamar lá, a gente pode bater um papo, acho que talvez fique um pouco mais fácil, né, todo mundo, porque eu recebo uma quantidade enorme de e-mails por dia, então eu fico preocupada de perder algum e-mail aí ao longo do tempo, então podem ficar à vontade de me chamar no LinkedIn e vai ser um prazer esclarecer as dúvidas que ficaram aí desse bate-papo. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, adorei, foi super legal e obrigada. Obrigada, Marisa. É isso mesmo, né? Nessa época de imposto de renda, ainda que a gente ganhou aí uns 30 dias, né? Que o Exatamente. governo colocou para maio para a gente entregar a declaração, mas é uma época puxada, inclusive por isso, ainda mais agradeço você estar aqui com a gente nessa época que você tem tanto trabalho. Imagina, Viu? imagina. Foi Tá ótimo, bem. Manu, obrigada, viu? Muito obrigada também. Pessoal, a todos os participantes, agradeço muito a participação. Peço que façam a avaliação do evento para validar a presença de vocês. Aí eu estou falando com os nossos alunos, tá? E que vocês forneçam para a gente um feedback do evento num link de QR Code que a gente vai, perdão, que a gente vai projetar aqui na tela. Lembrando que a gente tem CMO essa semana inteira. Os palestrantes da manhã são diferentes dos palestrantes da noite, então a gente tem muito conteúdo ainda por vir. Hoje à noite a gente continua com o tema financeiro, mas não teremos a Marisa, teremos outro palestrante, o Daniel Arraes. O Oswaldo volta com a gente de novo para falar um pouquinho mais da carreira dele. E convido vocês a participarem aí da CMO até o final da nossa semana. Muito obrigada para todos. Marisa, muito obrigada mais uma vez. Vou ficar aqui, você fica à vontade de sair, eu vou ficar só para aguardar a gente colocar aqui o link do QR Code, tá bom?